Pronto. Então, a gente vai começar a gravar nossa aula. Esse é o segundo encontro da disciplina de gestão de projetos para o agronegócio, uma disciplina importantíssima para a profissão de vocês, tendo em vista que a maioria dos trabalhos, eles estão atrelados a alguma atividade de maior complexidade, e essa atividade ela pode ser materializada com um projeto, tá? Então, o projeto ele é uma metodologia que é visto em qualquer disciplina, por isso que todas as áreas, o projeto ele é inerente às áreas de formação, porque todos nós devemos ter um certo conhecimento, uma certa habilidade para com a área de projetos, né? Porque ela nos ajuda principalmente a planejar as nossas ações e garantir monitoramento, implementação, monitoramento e resultado. Sem esses eixos, fica difícil de conseguirmos ter resultados. Então, geralmente, o que mais acontece é que as empresas elas não têm processos sistematizados. E o projeto ele pode ajudar essa empresa, esse negócio, essa fazenda, essa estrutura, essa agroindústria ter um processo mais sistematizado. Então, na disciplina passada, a gente falou sobre o que é projeto, sobre gestão de projeto, né? Estou fazendo só um breve resgate daquilo que nós ministramos. Vocês estão todos me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pronto. Deixa eu só checar aqui se nossa aula está sendo filmada. Pronto, tá assim. Então a gente viu sobre o que é projeto, sobre o ciclo da vida de um projeto, né? O projeto ele tem início, meio e fim. Ele não é para ficar todo o tempo dentro de uma empresa em determinado setor. Existem projetos de diversas formas, mas ele tem que ter um começo, meio e fim, porque senão acaba virando um processo sistemático, um processo que a empresa já tem. Então, é importante vocês se atentarem a esses detalhes, né? O papel e a competência do gerente de projetos, a gente discutiu das competências, das atividades que vocês, enquanto gerente de projetos, podem desenvolver dentro de uma organização, o que se espera de um gerente de projeto, organização e gerenciamento de projetos voltados para o agronegócio, a gente também deu uma passada, falamos sobre a estrutura organizacional para o gerenciamento de projetos rurais, como organizar o projeto, a gente também trouxe um templatezinho de como organizar o projeto, existe projetos mais complexos, existem projetos mais simples, existem projetos que envolvem esse que a gente trouxe na última aula, ele é mais complexo, né? Até porque ele segue a metodologia internacional, que é do PMBOK, que ele acaba envolvendo todos os departamentos de uma empresa, né? Todos os departamentos de o corpo de funcionários, caso esse projeto ele seja de uma complexidade maior, tá? A gente falou também sobre como elaborar e gerenciar um escopo, né? Planejamento, falamos das visões e dimensões do projeto, a origem e a importância desse projeto para as organizações, até chegar aos projetos rurais, tá? E hoje a gente vai falar sobre responsabilidade social e ambiental e falaremos também sobre sistemas, né? Os sistemas que tão importante para o gerenciamento de projeto. E aí eu estou falando de tecnologia. A tecnologia, os sistemas, os aplicativos, os software, eles vieram para contribuir para, para a implementação, monitoramento, né, e até a robotização desses processos dentro de uma organização, para que dê mais fluidez, para que, além de dar fluidez, dar celeridade, e consiga um resultado em menor tempo, se formos considerar que esse projeto ele fosse feito de modo tradicional, tá?
uma gripezinha aqui, minha garganta não está muito boa. Mas sigamos, tá? Então, a responsabilidade social. O que que vocês entendem por responsabilidade social? Vamos conversar um pouquinho agora. Ronald, o que que tu entende aí por responsabilidade social? Eu acho que ela está ligada principalmente a como que o projeto, a empresa rural, ela traz benefícios no setor e esses benefícios têm impacto na sociedade, seja para o trabalhador, seja para o empreendedor rural e até mesmo para o consumidor final também. Eu acho que essa parte de responsabilidade social ela está relacionada com isso. Pronto, muito bem, Ronald. Francilene, quando tu escuta assim responsabilidade social, qual é o entendimento que tu tem, o que que vem na cabeça, né? Eu não quero um conceito pronto, eu quero que aquelas palavras, aquelas frases que a gente vê, aquelas palavras fechadas que a gente vê e o que que vem na cabeça, quando fala de responsabilidade social, quando fala de política, quando fala de logística, o que que vem na cabeça? Sempre vem alguma coisa de imediato, né? Quando se fala em responsabilidade, o que que tu enxerga? Eu vejo como o ato de, assim, do responsável pelo projeto. No individual, a responsabilidade social é a parte que eu faço para manter todo a questão da sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, as questões sociais e tudo. E do projeto também está relacionado a isso, na minha opinião, né? É a maneira como eu vou desenvolver o meu projeto para que eu tenha um bom desenvolvimento e assim eu continue respeitando todas as como é que eu posso falar? Continue respeitando todas as normas para que eu não prejudique o meio ambiente, conserve e que ainda haja essa sustentabilidade. Pronto. Então, a responsabilidade social, pessoal, ele vai estar sempre vinculado da preocupação de que eu, enquanto cidadão, você, enquanto cidadão, a empresa, o negócio, o agronegócio, ele entenda que a responsabilidade social ele tem que fazer parte das nossas vidas, para que a gente consiga garantir o modo de sobrevivência para as próximas gerações. Por mais que nós estejamos aqui, a expectativa de vida do brasileiro esteja em 75 a 77 anos, mas um dia nós vamos morrer, né? E é o nosso papel deixar uma sociedade mais economicamente viável, mais socialmente, né, e ambientalmente viável. É o tripé da sustentabilidade, para que as próximas gerações elas possam ter condições mínimas de sobrevivência, né? Mas a gente percebe que por mais que seja discutido, ainda tem muita gente que não tem essa consciência ambiental. Eu tô falando muito mais de pessoa física do que pessoa jurídica, né? Que é o que eu vou entrar agora. A responsabilidade social, quando se fala de responsabilidade social, o que Diego lembra? Eu me lembro muito de ações sociais, do indivíduo da periferia, das pessoas menos assistidas, né? Que eu, enquanto empresa, enquanto uma agroindústria, uma fazenda, preciso me preocupar com as pessoas que estão no entorno daquela minha empresa, daquela minha propriedade. Mas antes, eu preciso me preocupar com o meu colaborador interno. Os meus funcionários, eles são os primeiros a receber a prática de responsabilidade social. Quer um exemplo? Eu sei que na minha empresa tem pessoas X, pessoas Y, que uns têm mais condições do que as outras. Então, aquelas pessoas que não têm tanta condição, eu vou estabelecer um projeto de quê? De garantia de cesta básica a cada bimestre. Então, eu, enquanto empresário, eu estou contribuindo para que essa desigualdade ela possa se diminuir. Sim ou não? Concordo, pessoal? Vocês concordam com o que eu falei? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pronto.
Então, a responsabilidade social é responsabilidade de todos os negócios. A responsabilidade social e a sustentabilidade são conceitos que estão cada vez mais imprescindíveis para que consigamos criar um mundo melhor, aquilo que eu falei, né? É responsabilidade nossa fazer o equilíbrio, pensando nas três dimensões, econômica, social e ambiental, para que a gente não comprometa o planeta para as próximas gerações. Isso é um fato, isso é uma preocupação que tem que ser nossa. Tá? Então, a prática de responsabilidade social, ela, em empresas, é importante que nos projetos esteja sendo contemplado. Tá? Por que é importante, principalmente no agronegócio, né, na área de vocês? O agronegócio, ele inclusive está sofrendo sanções internacionais de que o Brasil precisa modificar o seu processo de plantio, o seu processo de abatimento, cuidar um pouco mais das terras, para que ele consiga continuar fornecendo commodities para esses mercados que mais compram os nossos produtos. Então a responsabilidade social voltou a ser discutida com mais veemência nos últimos dias por conta desse boicote, né, ou dessa sanção que o Brasil pode estar sofrendo. Por mais que a responsabilidade social tenha muita empresa que ainda não faz, inclusive o pequeno produtor, o pequeno negócio, mas a responsabilidade social vem desde o século XIX. No século XX foi quando se teve uma absorção desse conceito, dessa prática muito melhor, né? Lá no século XX, século XIX, século XX, com a Revolução Industrial, eles começaram a perceber que os recursos naturais, eles não são renováveis. Os recursos naturais, eles são esgotáveis, então seria necessário ter preocupações para que esses recursos eles pudessem, de algum modo, diminuir a extração, seja lá o que for, a fim de não comprometer as próximas gerações. Tá? Mas, afinal, por que uma empresa é importante ela fazer responsabilidade social, ela praticar? Existem dois viés. O viés econômico, o viés social, né? E o viés ambiental. Esses três viés fazem com que a empresa ela tenha uma imagem institucional muito bem definida, muito bem colocada no mercado capitalista. As pessoas, os consumidores, começam a ver aquela empresa como uma empresa socialmente correta, economicamente viável, ambientalmente aceita, que tem preocupação com a sustentabilidade do planeta. Então, entendamos aí que responsabilidade social é o ato ou efeito de que uma empresa tem de gerar oportunidades para diminuir a desigualdade social em determinada área que ela está instalada. Tá? Lembrando sempre em consideração que o negócio ele tem que pensar onde ele está instalado. Depois que ele resolveu o problema social e ambiental daquela região, ele pode fazer uma ação em outro lugar, mas sempre tem que ser levado em consideração a sua região, tá bom? E aí a sustentabilidade a gente entende como um arcabouço que é necessário trazer como discussão as questões climáticas, as questões econômicas e, mais uma vez, a desigualdade social. Por isso que elas andam juntas. Elas fazem parte uma da outra. Professor, tem empresa que faz responsabilidade social só para aparecer na mídia? Tem. O que mais tem é empresas que fazem isso, né? Querem ter muito mais um apelo, transformar isso em marketing, do que porque ela se preocupa com o meio, tá? E, assim, a responsabilidade social, ela sempre vai trazer um benefício para a empresa, porque ela vai conseguir se colocar no mercado como uma empresa que é bem aceita, pratica a sustentabilidade,
pratica, pensa no indivíduo, e etc, etc. Então, a gente tem vários exemplos, como a própria Suzano, como a própria Vale, que investe em responsabilidade social, aquele desastre que teve em Brumadinho, que a Vale foi responsável das barragens. Até hoje ela foi julgada, ela foi sentenciada, ela vai começar a pagar uma multa milionária, bilionária na verdade, para poder reverter inclusive os danos causados, né? E isso ajuda na imagem da própria Vale. E isso fez com que, quando aconteceu, a Vale perdesse várias ações na Bolsa de Valores, elas ficassem desvalorizadas. Assim como a Petrobras, quando tem um vazamento de óleo na Baía de Todos os Santos, lá onde fica os locais, os barris de petróleo, as fontes de extração desse petróleo, sempre quando acontece, isso pega muito mal para a imagem da empresa, tá? Por isso que, prontamente, a empresa ela emite um comunicado, ela reverte essas multas em algum benefício para a sociedade, tá bom? Então, de modo teórico, de conceito de teoria, pode-se dizer o quê? Que responsabilidade social e responsabilidade acontece em torno daquilo que as empresas podem ou devem fazer, né? No enfrentamento e na resolução de problemas sociais e ambientais. Então a responsabilidade social e sustentabilidade nascem da resolução, nascem da responsabilidade de resolver problemas sociais e ambientais, tá? Então, assim, eles passam a contribuir para amenizar esses problemas, seja de educação, também é social, né? Seja de infraestrutura, seja uma água potável que tem que ser levada para aquela comunidade que não tem, seja um poço artesiano que aquela empresa, com o impacto da atividade, ela começa a contaminar os lençóis freáticos, eles têm responsabilidade de tornar aquela água própria para consumo, tá? Para que essa água ela não gere mal-estar, não gere problema de cólera e etc, de doenças para aqueles cidadãos. Aí, tudo bem, pessoal? Tá todo mundo aqui comigo? Tudo bem, tá boa, tô bom entendimento. Pronto. Já falei daqui também. Olha só como a responsabilidade social ela tem esse tripé. Ela sempre vai ter esse tripé. Quando falar em sustentabilidade, você vai ver esse tripé essa figura, né? Porque ela tem que ter políticas essenciais. Essas políticas elas têm que ser contemporâneas, tem políticas muito arcaicas que precisam ser modificadas, né? E aí deve ser levada em consideração a sociedade, principalmente, né? Que nós somos seres viventes de um contexto mundial que a gente precisa ter meios de sobrevivência, a gente precisa ser respeitado enquanto cidadão, e é responsabilidade tanto dos governos quanto das empresas poder prover esse mundo melhor para nós. É responsabilidade nossa também, porque quando você joga um lixo numa rua, isso acaba entupindo os bueiros, e isso vai fazer enchentes, né? A maior responsabilidade das enchentes é do próprio brasileiro, que não tem bons hábitos. Então, a gente não pode só delegar aquilo que é competência nossa, que é responsabilidade nossa, só para os governantes e para os grandes empresários. É responsabilidade nossa também fazer ações para transformar em um mundo melhor, tá? E aí tem a parte também da economia, né? A gente precisa de meios para sobreviver. O mundo é capitalista. Então essas empresas que nos provêm de emprego, que nos provêm de renda, que criam atividades econômicas
para que nós, enquanto colaboradores, funcionários, desenvolvamos nossas atividades, né? E tenhamos condições de sobreviver, tá? E o meio ambiente? O meio ambiente é de onde é extraído esses recursos, é de onde o agro vive, é de onde as indústrias siderúrgicas se extraem, é de onde a indústria da confecção extrai, né? Então, o meio ambiente ele é o único local que provém a sociedade de insumos, né? De insumos, esses insumos passam para as indústrias e as indústrias transformam em bens de consumo, em produtos, tá? Então, pode-se afirmar que as preocupações econômicas, sociais e ambientais ultrapassam a visão estreita do lucro, para abranger uma realidade em que múltiplas relações com a comunidade e o meio ambiente ocupam no centro das responsabilidades organizacionais. No meio rural, é indispensável que os projetos contemplem além do lucro. Ele tem que pensar no bem-estar de seus funcionários, daquilo que eu falei, e de suas famílias. A conservação e a recuperação das áreas degradadas, tá? Como mata ciliar, florestas nativas, entre outras situações. Então, fixe na mente de vocês, quando falar em responsabilidade social e sustentabilidade, tem esse tripé, tá? E aqui nasce as certificações, né? Atualmente existe diversos tipos de certificações que vem servindo de interesse para tanto a agropecuária, tanto as indústrias tradicionais. Essas são relacionadas à ISO, né? A ISO é um padrão de qualidade, certificação de qualidade, e a ISO ela se difere de as certificações, elas se distinguem a partir de suas numerações. Então, a numeração da ambiental, uma certificação ambiental é a 14.000. A certificação de qualidade é a 9.000. E essa certificação, e uma das outras certificações, né, para a agropecuária é essa 2.600, que privilegia diretamente a responsabilidade social de uma empresa, além de certificar esses estabelecimentos por um comércio justo, e também tem as certificações orgânicas, tá? Que hoje está sendo muito cobrado, que principalmente os alimentos orgânicos eles sejam certificados, para que as pessoas tenham certeza que elas estão consumindo um alimento que é livre de agrotóxico, que é livre de manipulações químicas, né, que vão trazer diversos danos para o meio ambiente, não, para o nosso organismo, tá? E aqui é aquilo que eu falei, existe aí diversas certificações, né? Aí tem essa aqui que é do orgânico, a EcoCert do Brasil, a certificação de Instituto Biodinâmico, a Tecpar e dentre outros. Essas são só para ilustrar, só para tornar a nossa conversa um pouco mais didática, mas existe aí uma série de certificações que você pode encontrar, inclusive na internet, basta digitar aí essas certificações em qualquer buscador, no Google mesmo, né, que você vai achar várias, tá bom? Então, além desses benefícios que eu já citei, que essa atividade, que essas certificações, ela traz para as empresas, as certificações são responsáveis por motivar o empresário rural. E isso acontece para o quê? Para receber as certificações, ele necessita se enquadrar em um conjunto de regras, porque nenhum órgão certificador, nenhum organismo certificador, ele chega de qualquer jeito e certifica, né? Até porque ele tem que ser respaldado e qualquer problema que aconteça, ele vai ser responsabilizado. E aí, existe
uma série de regras, de fatores que essa empresa ela deve seguir, tá? O uso adequado de mão de obras, o uso constante de equipamento de proteção individual. Percebam que o quanto essa responsabilidade ela está ligada primeiro com o colaborador, com, desculpa, com o cliente interno. Então, eu preciso fazer o uso adequado de mão de obra, ou seja, eu preciso assalariar, eu preciso respeitar as 8 horas, eu preciso respeitar o que o Ministério do Trabalho ele diz para aquela determinada função, eu preciso prover esse colaborador de EPIs, equipamentos de proteção individual, porque esses EPIs eles vão garantir proteção e uma longevidade de vida para esses funcionários, a fim de que eles não se acidentem. Então, tudo isso perpassa pela responsabilidade social e ambiental e é requisito quando você vai buscar uma certificação, tá? O que mais? Contratação de acordo com a legislação trabalhista, eu já falei. Fornecimento de alimentação, tem empresas que infelizmente não dá alimentação, não dá ambiente saudável para que aquela pessoa possa ter um descanso, né, pós o almoço, não dá banheiro, então tem que fornecer banheiros e material de higiene, tem que pagar o salário de acordo com o que a CLT, né, o que a legislação trabalhista diz, né, o que as leis trabalhistas elas impõem para o patrão, tem que fazer o transporte adequado. Se esse funcionário ele mora na área urbana e a empresa é na área rural, ou é distante, ou é no distrito industrial, é responsabilidade da empresa dar um meio de transporte adequado para que esse funcionário ele chegue até o seu estabelecimento. Ou dar auxílio passagem, mesmo que seja descontado isso, tenha 6% de desconto, né? Que é o que reza a lei trabalhista. E sem falar da assistência médica necessária. Acontecer um incidente, tem que ter uma junta médica ou de enfermeiro de acordo com o tamanho da empresa, né, para que esse indivíduo ele seja assistido de alguma forma. Tá bem? Pronto. Aqui tem alguns símbolos, né, de certificações. Aí tem o do produto vegano, né? O produto vegano é uma grande demanda de mercado, não é mais tendência, é algo que veio para ficar e as pessoas estão cada vez mais saindo desse mercado de consumo de carne, de consumo animal, estão migrando para o produto vegano, né? Porque existem vários relatos, vários estudos dos benefícios e das proteínas, né, das vitaminas que se acha nesses vegetais que, que dá para substituir essa carne bovina, né, a carne branca ou a carne vermelha. Apesar que isso ainda é algo que está muito distante da realidade do brasileiro, mas as pessoas cada vez mais estão se conscientizando dessa importância, tá? Aí tem um produto orgânico, aquilo que eu já falei, né? Tem essa outra aqui em inglês, que também se preocupa com a forma de abatimento, como esse animal é abatido, né? Da extração desse sangue, etc, etc. Tá? Aí eu até trouxe aqui um exemplo produzido no Maranhão. Por que vocês acham que existe uma corrente agora do governo do estado trazendo esses produtos maranhenses, divulgando mais? O que vocês acham? Por quê? Qual o motivo? Eu acredito que o governo, ele, como todo governo, ele tem interesse em arrecadação, né, principalmente de impostos, mas quando se trata
de responsabilidade social, que é o que a gente está falando, também é importante você, no local que você falou, o local que a empresa está instalada, que ela possa resolver aqueles problemas, não todos, nem resolver o problema em si ou completamente, mas que ele dê a contribuição dele e trazer um produto local, né, do estado, ajuda, principalmente o município onde ele está instalado, gera renda, trabalho, né? Já circula essa renda, já que o trabalhador compra lá no município, no mercado, né, o salário que ele está recebendo ali, trabalhando naquela empresa, e eu acho que é mais ou menos por aí que vai a intenção do governo quando fala em, em dar uma visibilidade para um produto local. Ele quer que, que gere renda dentro daquele local que a empresa está instalada, né? Excelentes considerações, Ronald, a tua fala, porque também é importante que o Estado ele esteja lado a lado com a iniciativa privada, a fim de nos conscientizar da importância de consumir esses produtos do nosso Estado. Porque quando a gente consome um produto de uma marca IP, ou de uma marca que não é produzida no Maranhão, para onde é que vai essas receitas? Para onde é que vai esse lucro? Para outro Estado. Quando a gente deixa de comprar produtos maranhenses, professor, mas tem produtos maranhenses que não são tão bons como os de outros estados. É verdade, mas também tem produtos nossos muito bons. A gente deixa de comprar por preconceito. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma do preconceito e que só o que é do outro que é bom. Nós temos muitas coisas boas também, e que quando você compra, é aquilo que você falou, Ronald, o Estado ele gera mais receita. Se ele gera mais receita, ele consegue gerar mais benefício, né? Mais saúde, mais educação, e a gente consegue ter um rastreio melhor, desculpa, do que essa empresa está faturando e como essa empresa pode empregar novas pessoas. E isso acaba afetando, aumentando, né, a qualidade de vida do maranhense. Porque o que a gente tem por qualidade de vida? A qualidade de vida ela perpassa pelo ambiental? Sim. A qualidade de vida perpassa pela responsabilidade social? Sim. Porque quando eu tenho emprego, eu tenho renda, eu tenho escola para colocar meus filhos, eu tenho um hospital quando eu adoeço para me prover de saúde, eu tenho médicos especialistas, eu tenho locais públicos de entretenimento e lazer, eu entendo isso como qualidade de vida. E é competência do Estado, das empresas, em parceria, nos prover, tá? Mas muito boa consideração, viu, Rony? Então já fica aí a dica, viu? Consuma produtos maranhenses. Tem a Garoto, tem a FC Oliveira, tem o Azulão, parece que é Azulão, lá de Presidente Dutra. Tem E, muita coisa aí boa que dá para ser comercializado, tá? Inclusive, até mais em conta. Então, pessoal, a busca por uma sociedade mais justa, mais sustentável, ela não é mais para ser modismo. Ela é algo que veio para ficar, tá? Quando você vê assim, alguém consumindo um produto vegano, consumindo algo de certificação orgânica, não é porque essa pessoa quer se aparecer, essa pessoa quer ser mais do que a outra, é porque ela entende que a competência dela enquanto cidadã, enquanto cidadão, participe de um processo de mudança e transformação, é se preocupar de onde vêm esses recursos. Quando você vai numa loja de confecção, e aí eu lembro muito bem que uma vez, eu vou dar um exemplo meu para vocês, que um amigo meu disse assim, uma fã, qual é o nome dele? É assim, a Zara está em promoção, vamos lá fazer umas compras. E aí ele é formado em História, PM, né? E também é formado em Física. Eu estou dizendo porque isso estou falando a formação dele porque isso acaba contribuindo para a formação da mente deste meu amigo, como cidadão, né? E aí ele disse assim, Diego, eu não compro na Zara. Aí eu, por quê? Aí ele disse, porque a Zara tem mão de obra escrava.
Então, ou seja, aquilo me afetou muito. Aquilo me conscientizou e fez com que eu não fosse naquele dia Nazar, naquela ocasião. Porque como é que eu, enquanto indivíduo capitalista, compro um produto, favoreço que essa grande multinacional ela continue explorando pais e mães de família? Consegue compreender? Então, essa discussão ela não é só dos entes Estado, governo e federação, empresa, é nossa também, tá? Então a sustentabilidade ela não é mais uma moda, tanto é que ela é um modelo. Ela é um modelo que garante a sobrevivência das próximas gerações. E é por isso que a gente tem que ter preocupação, né, por os produtos que são comercializados, se são comercializados de forma justa e sustentável, tá? A gente viu recentemente no Rio Amazonas a extração, vários garimpeiros, né, no Rio, em uma das bacias do Rio Amazonas, extraindo, né, pedras preciosas, e tinha muito garimpeiro, muito garimpeiro. E vocês sabem que eles usam uma substância chamada mercúrio. E essa substância, quem vai consumir essa substância, gente? É o peixe. Quem é que come o peixe? Somos nós. É por isso que nós estamos cada vez mais adquirindo doenças mais cedo, porque essas doenças advêm dos animais, do próprio homem que polui e a gente consome, tá? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal, nossa conversa? Assim, tá tudo encaixando a situação da responsabilidade social com a sustentabilidade, né? Pronto. Então, e aí em busca de uma sociedade mais justa, né? Mais igualitária, mais social, está sendo cada vez mais crescente os alimentos, né? As pessoas buscando alimentos mais naturais. Por isso que os restaurantes, os supermercados, eles já têm alas, né? Falando, colocando que aquele produto ali, ele é orgânico porque precisa estar estampado. É até mais caro, né? Eu não sei se nos próximos 10 anos vai continuar com essa disparidade de preço. O ideal é que esse preço ele seja tão igual ao produto nocivo à nossa saúde, né? Porque a gente entende aí que tem pessoas que não têm condições de comprar nenhum o nocivo. Imagine o que é mais caro, mais orgânico, né? Então, a gente precisa minimizar o uso de agroquímicos. A gente precisa fazer uso racional da água, porque a água, por mais que nós sejamos o Brasil, sejamos a maior bacia hídrica do mundo, mas a gente desperdiça muito água, por conta que nós não temos um sistema sanitário de esgoto, um sistema sanitário eficiente. O Maranhão é um dos estados que tem o maior problema de saneamento básico da federação, né? A gente precisa ter preocupação quando for empresário, quando for patrão, em não contratar uma mão de obra que, que seja que não seja pago um salário vigente da categoria, tá bom? E aí o projeto ele precisa contemplar todos esses eixos para que ele consiga ser um projeto digno para as pessoas envolvidas, tá bem? Para que só tem vocês dois, eu já fiz, Francilene de Abreu. Ronald, teu nome completo? Ronald Costa da Cruz. Pronto, ó. Um exemplo prático de responsabilidade social no meio rural, dá uma lida aqui. Um exemplo prático de responsabilidade social no meio rural é a ação desenvolvida pelas empresas de cosméticos do Brasil.
A grande maioria delas utiliza basicamente matéria-prima, isso aqui está na apostila de vocês, tá, pessoal? De origem florestal. Porém, para minimizar as consequências ambientais e principalmente manter a sua imagem institucional, pratique diversas ações sustentáveis. Desculpa. Existe, inclusive, as indústrias de cosméticos, elas estão cada vez mais investindo de não fazer teste em animais e usar produtos vegetais, que sejam menos corrosivos e agressivos para o cabelo, para a pele, e etc, etc. Tá? Então, quais são as ações que eles fazem no cunho ambiental? Normalmente, essas empresas financiam o cultivo das espécies necessárias para a produção de sua matéria-prima, inibindo o extrativismo. Então, começaram a compreender que eu não posso só explorar aquele recurso, eu tenho que plantar. As empresas de celulose, elas têm feito muito isso, né? Mas ainda é insuficiente para a grande demanda que elas têm. Sociais, elas nunca trabalham com indivíduos isolados, mas sim com a comunidade em geral. Então, elas absorvem a mão de obra e fazem ações de cunho social dentro daquela região. A Natura da Vida tem creche, tem escolas, disponibiliza uma internet via satélite, porque aquela região que ela está é uma região remota, tá? Disponibiliza barcos para que os ribeirinhos eles possam atravessar de um canto para o outro para estudar, disponibilizam veículos, tá? Econômicas, garantem preços dignos e diferenciados, fazendo com que toda a comunidade se engaje nos seus projetos. Então, assim, uma outra preocupação é que, às vezes, quando o desenvolvimento ele chega para uma determinada localidade, os preços eles ficam altíssimos. A inflação ela acaba tirando o poder de compra daquela família que, antes daquela empresa chegar, ela podia comprar um quilo de arroz, podia comprar os seus alimentos básicos. Então, quando uma empresa se instala, uma grande indústria, ela precisa levar em consideração todos esses fatores. Senão, o que aquela população, aquela comunidade começa a entender? Começa a entender que, antes daquela empresa, elas eram felizes. Elas conseguiam comprar os seus alimentos. Hoje, com aquela empresa, elas não conseguem comprar mais. Elas passam fome, elas passam por problemas de saúde, porque aquela queima de combustão acaba afetando o pulmão das crianças, dos mais velhos. Então, tem doenças de cunho respiratório com mais incidência, e etc, etc. Tá? Socioeducadoras, elas também se preocupam em desenvolver atividades sociais, né? Até falei isso. Com formação em agricultura alternativa, auxílio odontológico, formação profissional e educacional. Essas empresas, essas grandes empresas, elas percebem que elas não têm mão de obra, o que elas fazem? Elas criam formações profissionais para capacitar aquela mão de obra e inserir no mercado, tá? Socioeconômicas, coíbem o uso de mão de obra infantil, ou seja, lugar de criança é na escola. Então, auxiliando os pais a obterem recursos necessários para garantir a educação e formação escolar de seus filhos. Tranquilo? E aí, quando você estiver desenvolvendo um projeto, o que precisa ser levado em consideração? Né? É necessário que vocês, enquanto gerentes, vocês consigam entender que todo projeto ele tem alternativas de captação de recursos. Esses recursos podem ser da própria empresa ou recursos de empresas parceiras, tá bom? Então, no ambiente externo, o papel do gerente ele vai ser sempre trazer as atividades sociais e ambientais como pauta, tá? Então, qualquer projeto que vocês virem fazer, é necessário contemplar a responsabilidade social, para que o seu projeto ele ganhe visibilidade
ele tem um viés institucional e um viés de marketing, né, para trazer retorno para o seu projeto, tá? Então, aqui tem até na postura de vocês alguns exemplos de práticas de projetos, de ações que podem ser feitas na área do agronegócio, como hortas comunitárias, né, o plantio de plantas nativas, incentiva a produção de trabalho não agrícola, no ambiente rural, como, por exemplo, artesanato, a planificação, que não é só viver do artesanato, não é só viver do agro, né? Mas ter outras formas de ganho, ter outras formas de que essa comunidade ela possa ser remunerada, tá bom? Então, eu preciso considerar o que está sendo financiado. Eu tenho que considerar a minha captação de recursos, tá? Eu tenho que considerar as minhas doações, tenho que considerar os meus investidores e o que eu tenho de coisas próprias para com esse projeto, tá? E aí eu levo em consideração aí que todos os meus projetos, eles têm um stakeholder. O que são os stakeholders, gente? São os parceiros. Esses parceiros são os investidores, tá? São os investidores que aportam recurso dentro de um projeto, tá bom? E aí esses stakeholders, eles podem ser fornecedores, eles podem ser instituições financeiras, eles podem ser a própria empresa daquela região, podem ser amigos de vocês que aportam recursos, tá? Tudo isso vai contribuir para que os indicadores sociais daquela região seja diminuído, seja melhorado, tá? Pronto. Como é que a gente avalia as ações de responsabilidade social que a gente produz naquele contexto, que a gente traz para o nosso projeto? E aí existe vários instrumentos que as empresas usam para medir. Eu vou mostrar para vocês esse quadro. Esse quadro é uma forma, né, de vocês observar os indicadores de um projeto socioambiental e entender a medição. Tá? Indicadores. Valores e princípios éticos, valores, transparência e governança. O que quer dizer isso? São valores e princípios éticos que formam a base da cultura de uma empresa, orientando a sua conduta e fundamentando a sua missão social. A noção de responsabilidade social empresarial decorre da compreensão de que a ação das empresas deve necessariamente buscar trazer benefícios para a sociedade. Ou seja, não é só extração, mas é competência da empresa trazer benefícios. Propiciar a realização profissional dos empregados, promover benefícios para os parceiros, para o meio ambiente e trazer retorno para os investidores. Porque quem investe quer retorno, seja de imagem, seja de melhoria no faturamento, enfim. A doação de uma postura clara e transparente no que diz respeito aos objetivos e compromissos éticos da empresa fortalece a legitimidade social e suas atividades, refletindo-se positivamente no conjunto de suas relações. Então, valores, transparência e governança é isso. É pensando que tudo que a empresa, que é responsabilidade da empresa, tem que estar como valor, tem que estar como transparência. E essas ações, elas precisam ser expostas para a sociedade. Tá? Público interno. A empresa socialmente responsável não se limita a respeitar os direitos dos trabalhos consolidados na legislação trabalhista e nos padrões da Organização Nacional, ainda que esse seja o pressuposto indispensável.
Ou seja, a empresa ela deve fazer, ela não deve se tentar só o que está na legislação. Ela pode fazer muito mais, tá? Ela pode capacitar, ela pode melhorar os índices sociais daquela sociedade, pode contribuir no tratamento. Tem alguém dos funcionários, eles estão com problemas de drogadição, são pessoas que estão alcoolizadas, ela pode contribuir no tratamento dessas pessoas que pode ser direcionado para os alcoólicos anônimos. A Vale, ela tem esse programa aqui no Maranhão, tá? Bem como na melhoria das condições de trabalho e no estreitamento das relações com os empregados. Também deve estar atento para o respeito às culturas locais, revelado por um relacionamento ético e responsável com as minorias e instituições que representam seus interesses. Quando ele fala de respeito cultural, ele está falando que se a minha empresa ela está próxima de uma comunidade quilombola ou de uma comunidade indígena, eu preciso respeitar a cultura daquele povo. Senão eu vou fazer o quê? Eu vou descaracterizar. E a cultura é a herança de um povo. São os usos e costumes, os modos como as pessoas vivem, como as pessoas cozinham, como as pessoas se higienizam. Então, eu preciso respeitar para que não tenha descaracterização dessa cultura. No meio ambiente, o que a empresa deve pensar? Deve criar um sistema de gestão que assegure que ela não contribui para a exploração predatória e ilegal de nossas florestas. Alguns produtos utilizados no dia a dia em escritórios e fábricas, como papel, embalagem, lápis, etc., têm uma relação direta com esse tema, e isso nem sempre fica claro para as empresas. Outros materiais, né, aí eu vou fazer um adendo, o uso de lápis, um uso de lápis que não é de madeira reflorestada, o uso de papel, o uso de que mais? Deixa eu lembrar. De qualquer embalagem, de ordem passível de multa, de uma empresa que não respeita o meio ambiente. Então, até a relação que essa empresa precisa ter com os fornecedores de aquisição de produtos tem que ser sempre levado em consideração o meio ambiente, porque se isso alguém denuncia, isso traz uma visibilidade, uma péssima visibilidade para a marca desse negócio, tá? Outros materiais como madeira para construção civil e para móveis, óleo, ervas e frutas, utilizados na fabricação de medicamentos, cosméticos e alimentos, devem ter a garantia de que são produtos florestais extraídos legalmente e não ilegais, contribuindo para o combate à corrupção neste campo. Fornecedores. A empresa socialmente responsável envolve-se com seus fornecedores e parceiros, incluindo os contratos estabelecidos, não se tem propina, não se tem favorecimento de um em relação ao outro, tá? Cada empresa transmite os valores de seu código de conduta a todos os participantes de sua cadeia de fornecedores, tomando-o como orientador em casos de conflito de interesse. A empresa deve conscientizar-se de seu papel no fortalecimento da cadeia de fornecedores, atuando no desenvolvimento dos elos mais fracos e na valorização da livre concorrência, ou seja, não pode ter cartel, cartel é proibido. As empresas devem ter livre concorrência para colocar os seus preços da forma que quiser. Bom? E os consumidores? A responsabilidade social em relação aos clientes e consumidores exige da empresa o investimento permanente no desenvolvimento de produtos e serviços confiáveis, que minimizem os riscos de danos à saúde dos usuários e das pessoas em geral. A publicidade dos produtos e serviços deve garantir o seu uso adequado. Informação detalhada deve estar incluída nas embalagens e deve ser assegurado suporte para o cliente antes, durante e após o consumo. Ou seja, assegurar que esse alimento, que essa embalagem tenha uma tabela nutricional e seja condizente com o que tem na parte interna. Quer um exemplo? Existe agora, pessoal, os compostos lácteos. Na verdade, nem que existe, né? Já existia, mas as pessoas passaram a comprar agora com mais frequência. Eu acho que o composto lácteo ele deveria ser mais explicado.
ele deveria estar mais estampado. Composto lácteo não é leite. Composto deriva-se do leite. Concorda? Vocês que são da área? Sim ou não? Já entrando nesse assunto, posso dizer que eu fui vítima desse negócio do mais explicado. Aí você chega na prateleira, aí o composto lácteo tá lá junto nos E do pacotes lado. do leite. Aí, meu amigo, às vezes você pega o pacote pela marca. Ah, eu quero Itambé. Aí você vai lá e pã, mão no Itambé. Quando você chega em casa, é composto lácteo, um açúcar danado e um pouquinho de leite. Infelizmente, viu? Eu acho que deveria ter, inclusive, Ronaldo, desculpa, ser tá em locais diferentes, né? Ter uma gôndola só para produtos lácteos, porque, inclusive, lá na parte do iogurte, também tem isso, né? Iogurte e bebida láctea. Eles estão um do lado do outro. E as bebidas lácteas, tipo requeijão, o creme de leite, que não é o creme de leite cremo caseiro, uma coisa assim. Ontem eu estava vendo uma postagem no Instagram sobre isso. É, o social media, nem social media, o rapaz do Instagram, falando desse cuidado que a gente precisa ter, porque esses alimentos que derivam do produto que a gente quer, na verdade, eles são corrosivos demais para o nosso organismo. A gente esses produtos que a gente consome, já é corrosivo, imagina os que derivam desses produtos. Né? Então, a gente precisa estar bem atento a isso. Tá? A empresa deve alinhar-se aos interesses do cliente e buscar satisfazer suas necessidades. E a comunidade em que a empresa é inserida fornece a infraestrutura e o capital social, representando os seus empregados e parceiros, contribuindo decisivamente para a valorização de seus negócios. O investimento pela empresa em ações que tragam benefícios para a comunidade é uma contrapartida justa, além de reverter em ganhos para o ambiente interno e na percepção que os clientes têm na própria empresa. O respeito aos costumes e culturas locais, empenho na educação e na disseminação de valores sociais. Deve fazer parte de uma política de desenvolvimento comunitário da empresa, resultando na compreensão desse papel de agente de melhorias sociais. Pessoal, aqui no Maranhão, a gente sofre muito esse problema de muitas empresas não virem para o Maranhão, para a região de Imperatriz, para a região de Balsas, até que há uma crescente de empresas interessadas, porque essas regiões, elas ficam geograficamente mais bem estratégicas do que aqui, eu digo, de São Luís, né? E aí isso vai ao encontro de não ter mão de obra qualificada. Essa mão de obra que não é qualificada, essas empresas elas não querem perder capacitando, porque quando elas entram em um local desse, elas querem incluir pegar profissionais de cunho estratégico, mas infelizmente a grande maioria não tem, porque essa cidade não tem profissionais de cunho estratégico. O que vai pegar? Profissionais de nível operacional, né? E aí ela vai gastar mais trazendo pessoas de outros estados, colocando em hotéis ou alojamentos ou casas, e muitas delas acabam fugindo desses estados que não têm uma qualificação profissional tão boa, tá? Governo e sociedade. É importante que a empresa procure assumir o papel natural de formador de cidadãos, programas de conscientização para a cidadania e parte do voto para o seu público interno e comunidade e entorno. São um grande passo para que a empresa possa alcançar o papel de liderança na discussão de temas como participação popular e corrupção. Tá? Pronto. Aqui tem a CIA, né? A CIA tem uma parte só de coisas sustentáveis, da parte ética. Acho que a Riachuelo também já está fazendo isso. Ó. Que é na perspectiva de dar uma sensação que você está num ambiente sustentável, num ambiente cuidado, né? Tem um telhado verde, tem árvores trepadeiras, enfim, para dar aquela sensação. Além de várias empresas, não só a C&A, ter locais, recipientes, para você jogar a bateria do seu celular,
a pilha. Isso tudo faz parte de práticas de ações sociais. Ó, essa empresa aqui instalou 2.000 placas fotovoltaicas, né? A energia solar é algo que veio para ficar, que nós temos um potencial enorme, e a gente subaproveita esse potencial que o Brasil tem. O Brasil é um país tropical, em várias partes das regiões dá sol, Nordeste dá muito sol, o próprio Nordeste ele subutiliza essa energia, né, natural, que a gente pode deixar a longo prazo de ficar refém da energia hídrica, né, dos nossos rios que estão cada vez mais abaixo e que a energia acaba ficando cara por conta disso. Ó, empresa lá de Alto Alegre, de Porto Alegre, que tem áreas protegidas, faz a gestão, faz a preservação das alternativas, né? Faz a gestão de resíduos e faz a gestão de recursos naturais também. Daí isso aqui eu vou passar para vocês depois, essa atividade, para poder ajudar a nota de vocês, tá? Então, a gente ficou aí pendente do conteúdo das tecnologias, né? Que era para o gerenciamento de projetos. Então, eu vou pedir para vocês, estou com minha garganta bem... Desculpa, eu estou com minha garganta aí bem ruim já, mas eu vou pedir para vocês que vocês deem uma lida nesse capítulo 5 da apostila. É bem rápido, tá? Ele fala do uso de sistemas, de aplicativos, de software para ajudar no gerenciamento dos projetos de vocês. Professor, todo projeto é necessário ter um sistema? Não. Porque, às vezes, o próprio Excel, ele ajuda. O próprio Excel... Tá? Vocês estão conseguindo ver minha tela bem poluída. Estão conseguindo ver a tela agora da apresentação? Sim. Então, existe, não é uma exigência. Dependendo da envergadura do projeto, talvez seja necessário vocês baixarem sistemas gratuitos que conseguem dar um monitoramento melhor, né? E vocês envolverem os funcionários nesse sistema. Inclusive, eu vou passar uma atividade para vocês daqui a pouco, vou colocar em vídeo, vou colocar no Ava e vocês me entregam até sexta-feira para poder ajudar na composição da nota de vocês. Mesmo sabendo que vocês já vão fazer prova, né? Nos próximos dias vocês vão fazer a prova de vocês. Mas quando eu for corrigir, eu ajudo na nota, tá? Então, inclusive tem planilhas que conseguem ser inteligentes o suficiente para ajudar vocês a monitorar. Mas quando essas planilhas não conseguirem serem eficientes, aí é a hora de usar um sistema, tá? Um software para acelerar, para fazer um monitoramento mais de perto. Porque em um sistema, vocês conseguem envolver, inserir a equipe de vocês, a equipe alimenta, e você não precisa estar perguntando fulano de tal, Beltrano, Ciclano, em que estágio vocês estão do projeto. Foi executado isso? Não, a equipe de vocês vai alimentando, e vocês, enquanto gestor de projeto, enquanto gerente de projetos, vão só monitorando, né, e validando aquilo que está sendo feito. Bem? E o setor de vocês, do agronegócio, ele foi um dos setores que mais demandou por inovações tecnológicas, né? Ainda bem, o setor de vocês passou por uma transformação tecnológica que tem que fazer, tem que trazer essas inovações para perto de vocês. Vocês têm que fazer uso dessas tecnologias para tornar as atividades mais práticas, mais efetivas e mais rentáveis, tá bem? Acredito que no mais é isso.
Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aberto a perguntas de vocês, tá? E fica à disposição. Alguma pergunta, gente? Então, eu não, particularmente não tenho não, tá? Foi tranquila, a aula foi boa. Deu pra gente acompanhar, o entendimento foi adequado pra gente. Principalmente a Não. questão desse relacionamento aí da sustentabilidade com responsabilidade social, né? Que é uma coisa que tá, não é nem dizer moda, é que tá em vigor mesmo, é obrigatório agora, né? Pronto. Então, a gente pode, eu posso vê-los para a gente tirar uma foto, ou vocês estão em um local não muito bom, para ficar como registro. Colocar. Se puderem, liguem as câmeras, por favor. Pronto. Francilene, está me ouvindo? Estou. Pronto, você pode ligar a sua câmera, se não for muito complicado. Só para a gente fazer uma foto do registro aqui. Pronto. Bora lá. 1, 2, 3. Francilene, Ronald, é sempre guerreira. Ela que estava comigo na aula passada, só ela, dessa vez, só ela novamente. Aí, ainda bem que você chegou para contribuir, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Se vocês Obrigado pela estiverem tendo aula. dificuldade na avaliação, pode mandar mensagem no meu celular, tá? Que eu ajudo vocês. Eu sei que essa avaliação às vezes é um pouco complexa de se resolver, tá? Que eu dou um suporte para vocês, tá bem? Muito obrigado Obrigado. e até a próxima, tá? Obrigada a você, professor. Tchau, até a próxima.